Com tantas opções para escolher sobre quem vai narrar a sua história, o que você tem que levar em conta? E aí, tudo fantástico com você? No último vídeo sobre esse tema aqui no Fantástico Cursos, eu falei sobre a distinção entre foco narrativo e narrador, que é uma coisa que normalmente alguns escritores iniciantes ainda fazem alguma confusão. E lá nesse vídeo que eu vou deixar marcado aí em cima, eu expliquei, seguindo uma analogia, de que foco narrativo é como se fosse uma câmera, ou seja, você tem que determinar em qual posição essa câmera vai estar, e enquanto que o narrador é quem opera essa câmera, não é? Quem vai trabalhar, quem vai segurar essa câmera e narrar a história. E nesse vídeo aqui, eu vou mais aprofundar nesse ponto aqui para descrever exatamente quais são os tipos de narradores e qual seria o melhor para a sua história. No primeiro momento, é importante lembrar que existem 3 tipos de narradores. O narrador de primeira pessoa, que é identificado como eu e nós. O narrador de terceira pessoa, ou seja, ele, ela, eles e elas. E o narrador ainda, em casos mais raros, de segunda pessoa, identificado como você, vocês. Mas qual exatamente a diferença? O que eu tenho que levar em conta na hora de escolher? Aí vamos começar então aqui pelo narrador de primeira pessoa. Conhecido como narrador personagem ou narrador em primeira pessoa, aqui ele pode assumir 2 posições. É o protagonista, ou seja, tem participação na história, ou então está contando a história de outra pessoa. Independente do caso, tenha-se em mente, prezado escritor e escritora, esse narrador aí carrega as vivências, o background, a cultura dele ou dela, e isso é refletido no que ele está narrando. Ou seja, parte das vivências dele para narrar os acontecimentos ou narrar suas próprias experiências. Ele ou ela pode ser confiável ou não, e sua narração é marcada por forte carga emocional e subjetivismos, tá? Lembrando que esse narrador assume 2 formas. Como eu falei, ele é narrador protagonista, onde os acontecimentos giram ao redor dele. Aqui, nesse caso, o ponto de vista pode mudar de personagem para personagem. Cada personagem pode assumir esse papel de protagonista na história. Exemplo, os narradores das obras do Edgar Allan Poe normalmente são narradores de primeira pessoa. Ou outro caso, onde o ponto de vista vai mudando, é o do romance Frankenstein. Uma hora é o Frankenstein que está contando, outra hora é o capitão Robert Alton que está narrando, outra hora é a própria criatura de Frankenstein que conta. Mas os 3 casos são narradores em primeira pessoa. Também, esse narrador pode assumir o papel de narrador testemunha. Ou seja, ele está lá, ele vive a história principal, mas não é o protagonista. Tá? Ou seja, ele está ali para descrever, para narrar o que ele está vendo. Exemplo clássico disso é o do Dr. Watson, o companheiro de aventuras do Sherlock Holmes. E também, já no contexto do século XX, nós temos o Nick Carey no Grande Gatsby do Fitzgerald. Lembrando que nesse caso de narrador de primeira pessoa também é muito utilizado quando você quer que, assim como o personagem, o leitor e a leitora também descubra alguma coisa no desenrolar dos acontecimentos, né? Então, por exemplo, em história de horror é uma boa usar, por exemplo, o narrador de primeira pessoa, porque quando vier o susto, vem tanto o susto para o narrador, né, o dali da primeira pessoa, como você também. Isso acontece também muito nessas narrativas do H.P. Lovecraft, tá bom? E no caso de narrador de terceira pessoa, então a mesma coisa, nós temos pequenas variações aí. O narrador de terceira pessoa pode ser o narrador observador, que também é chamado de narrador objetivo ou narrador neutro. Nesse caso, esse narrador ele acompanha a história do lado de fora, descreve tudo o que ele está vendo, é objetivo e não tem subjetividade. Esse narrador observador ele não entra na cabeça dos personagens, narra apenas o que vê e é confiável, descreve apenas os fatos, não tem intenções dentro da narrativa. Ele é limitado, isso é interessante porque como ele só descreve o que vê, para alguns teóricos e teóricas, ele não é onisciente, porque ele só sabe o que observa. Um grande exemplo desse caso na literatura fantástica é o do Senhor dos Anéis. Além do narrador observador, nós temos também o narrador onisciente, que, como o próprio nome já está dizendo, esse narrador ele acompanha a história do lado de fora, mas tem acesso à cabeça dos personagens, sabe suas emoções e pensamentos. E nesse caso aí, a gente escolhe esse narrador quando você quer uma narração mais detalhada.
A história acontece na terceira pessoa. E às vezes, isso é uma dúvida muito comum, eu posso mudar de terceira pessoa para primeira pessoa? Pode. Nesse caso, também, esse narrador permite a intromissão da primeira pessoa por meio do discurso indireto livre, normalmente representado no fluxo de consciência ou então nas entrelinhas do texto. Mas, cuidado! Como não tem marcas que identifiquem a separação da fala do narrador e da fala do personagem, por vezes enrola um pouco na cabeça do seu leitor e leitora delimitar onde é que é o início e o fim da voz do personagem e da voz do narrador, né? Uma vez que essa voz aí do personagem está inserida dentro da voz do narrador. Então, cuidado, isso precisa de uma certa habilidade para você fazer esse manejo e marque bem específico onde que termina a voz do personagem e onde que está a voz do narrador. Normalmente, esse narrador onisciente assume 3 formas. Ele pode ser narrador onisciente intruso, ou seja, acompanha todos os pontos de vista da história. Esse aí sabe tudo o que se passa e o que vai passar com todos os personagens. Pode ser confiável ou não confiável, porque ele tece comentários dentro da história, tá? Esse personagem aí, esse narrador, foi muito comum no século XIX. Você tem um grande exemplo desse narrador no romance do Machado de Assis, o Quincas Borba, beleza? Nesse caso aqui, esse narrador, normalmente, ele tem, apesar de mesmo ele estando separado da história, ele pode ter intenções nela. Outro exemplo de narrador onisciente é o narrador onisciente limitado, também chamado de simples. Esse acompanha um ponto de vista, como por exemplo em Harry Potter, ou seja, o narrador acompanha a perspectiva, o ponto de vista do Harry Potter, né, como protagonista. Ou então esse narrador vai alternando entre diferentes personagens, como é o caso que o George R.R. Martin aplica no Crônicas de Gelo e Fogo, tá? Ou seja, nesse caso, onde esse narrador limitado estiver, ele compartilha do ponto de vista, memórias e crenças de quem está acompanhando. Lembrando que esse é um narrador limitado, ele só sabe o que acontece naquele momento e pode ser confiável ou não. E por fim, o terceiro exemplo de narrador onisciente é o narrador onisciente seletivo. Ele acompanha uma só personagem e não muitas. Tem como, no caso do narrador protagonista, tem a limitação a um centro específico, com acesso bem central à mente do personagem. Isso é algo expresso, por exemplo, no fluxo de consciência, no uso do monólogo interior. Se você já leu alguma história de Clarice Lispector, de James Joyce, de Virginia Woolf, você sabe do que é que eu estou falando. E só para dizer que eu não falei, narração em segunda pessoa é bem diferente, bem raro de usar, porque você se dirige diretamente ao leitor e à leitora. Ou seja, você coloca o leitor e a leitora, dentro da história. Isso acontece muito em algumas histórias, não sei se você já viu, de algumas obras de literatura infanto-juvenil, onde você dá opção para o leitor. E você, prezado leitor, qual o caminho que você escolhe agora? Você quer ir para a página Natal? Então, você quer saber o final dessa história? Então, pule para a página Natal. Não quer? Então, prossiga aqui. Ou seja, você se dirige para o narrador. Então, dependendo, esse tipo de narrador é muito usado em literatura, como eu falei, uma literatura infanto-juvenil com propósitos específicos. Uma dica: se você está na dúvida na hora de escrever, a dica sempre é teste. Escreva uma página da sua história na primeira pessoa. Não gostou? Testa para escrever na terceira pessoa e veja qual que você fica mais confortável. Então, isso que é a grande questão. A forma que você fica mais confortável, que flui mais, é que você deve adotar na hora de contar o seu conto ou romance, beleza? E enquanto leitor e leitora, enquanto escritor e escritora, qual tipo de narrador que você gosta mais e por quê? Agradeço a você por mais essa presença nesse vídeo. Vejo você na próxima. Até mais!